Oi, gente, vocês estão bem? Vamos a mais um assunto do quarto bimestre, figuras de linguagem. O que é figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem, por que figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem tem a ver, gente, com o tipo de linguagem que a gente usa, que é a linguagem conotativa, a linguagem figurada, né? Existe a linguagem denotativa, que é quando a sua palavra quando a palavra está no sentido real, literal. E a palavra também pode estar no sentido figurado, no sentido que não é real. A gente não pode chamar de mentiroso, mas a gente não chama de real, a gente chama de sentido figurado. A palavra, então, pode estar no sentido figurado ou no sentido literal. Por exemplo, Maria é meu braço direito. Maria é meu braço direito. Ela não é o meu braço direito. Meu braço direito está comigo, né? Não é no sentido real, é no sentido figurado, de que ela é uma pessoa da minha confiança. Então, aí predomina uma linguagem figurada, linguagem conotativa. Linguagem figurada, linguagem conotativa é a mesma coisa. E se a linguagem figurada, linguagem conotativa, está presente uma figura de linguagem, tá certo? Uma comparação. No caso desse exemplo que eu acabei de utilizar, né, de fazer, elaborar, eu me utilizei de uma metáfora, né? Maria é meu braço direito. Maria é uma pessoa da minha confiança. Quando eu não estou, ela faz as coisas muito bem. Ela faz as coisas muito bem. Ela faz como eu quero. Ela faz exatamente como deve ser feito. Vamos à questão da teoria e os tipos de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, o que são as figuras de linguagem? São processos criativos que retiram a linguagem do plano literal, do plano real, como eu disse anteriormente. A linguagem não vai estar agora no plano real, literal, mas em outro sentido. No sentido criativo, no sentido figurado, no sentido conotativo. Figurado e conotativo, a mesma coisa. Quais são os objetivos da figura de linguagem? Ampliar o conhecimento do vocabulário. Ampliar o conhecimento e o vocabulário. Esses são alguns dos objetivos, né? Estimular a criatividade. Nós somos seres criativos, né? E essa criatividade também, através das figuras de linguagem, da nossa linguagem, melhorar a percepção linguística. Nós estamos fazendo o tempo todo o uso das figuras de linguagem, porque o tempo todo a gente faz uso de uma linguagem figurada, uso de uma linguagem conotativa. Não há nenhum problema nisso. Vamos continuar o conteúdo. Os tipos de linguagem, né? Denotativo, conotativo, sentido real. Vocês já sabem muito bem disso, não é a primeira vez que vocês veem esse tipo de linguagem. Linguagem denotativa quando está no sentido real, ela está ali direitinho no dicionário. Você vai procurar o que é amor, e amor está com seu significado, né? Um sentimento, né? Mas vejam aqui o exemplo, né? Minha geladeira quebrou. Geladeira, o que é uma geladeira, né? É um equipamento eletrônico, né? Um equipamento de utilidade, né? Um equipamento doméstico, não é isso? É um objeto. Aqui está no sentido real. É uma geladeira. O que é uma geladeira? A minha geladeira quebrou. A geladeira pode realmente quebrar, né? E Deus queira que não, né? Conotativo é o sentido figurado. Veja, com a mesma palavra, minha namorada ou meu namorado é uma geladeira. Agora, não está no sentido real, está no sentido figurado. Ele não é uma geladeira, ela não é uma geladeira. Mas quando se usa dessa expressão, quando coloca isso num contexto, deste jeito aí, é no sentido de dizer que ela é fria, né? A minha geladeira, que é um objeto, né? Objeto eletrônico, né? Doméstico. Minha namorada é uma geladeira, ela não é uma geladeira, não é real, é figurado, ela é fria. Então aqui está uma figura de linguagem. Que figura de linguagem nós temos aqui? Já que a linguagem é figurada, é conotativa, que figura de linguagem nós temos aqui? É o que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Mas só para adiantar que é uma metáfora, porque aqui faz uma comparação da namorada com a geladeira. A geladeira não é fria? A geladeira é fria? Então a namorada também é fria. Nesse sentido.
Metáfora verbal. O amor é fogo que arde. É um trechinho do poema de Luís Vaz de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Né? Fogo, como é que o amor é fogo que arde e você não vê? É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Não é uma coisa... É meio absurdo, né? É meio absurda. Fora de lógica. O amor é fogo, ele arde e você não vê. É ferida que dói e você não sente. Amor é fogo que arde, mas você não vê. E você não vê. É uma figura de linguagem, isso não é real. Isso é um sentimento, isso é fruto, né? Isso é característica do sentimento de como ele via. Luís Vaz de Camões compreendia o que é amor. O que é amor para ele? É fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Parece platônico, né? Não é para ser vivido, é só para ser sentido, né? Aí está presente o quê? Uma linguagem conotativa, figurada, não é real. Se não é real, então ela é figurada, ela é conotativa. E se é conotativa, está presente uma figura de linguagem, a figura de linguagem aí que predomina é o paradoxo, né? A oposição de ideias de forma absurda. Amor, fogo arde e você não vê. Outro exemplo é isso não é Roma antiga, isso não é Roma antiga. Aí vem aqui, ó. Então tira essa cruz de cima de mim. Impostos, juros. Olha aí, tira essa cruz de cima de mim. Né? Qual é a cruz que ele quer que tire? Aqui é uma linguagem, aqui o contexto aqui é figurado. Qual é a cruz que ele quer que ele tire? Não é uma cruz no sentido literal, real. Não é uma cruz, a cruz que Jesus levou sobre si, né? O que levou sobre si pagando todos os nossos pecados. Não é essa cruz. É a cruz do imposto, das muitas cobranças de impostos, né? É o país que mais se cobra imposto, é o Brasil, né? Então, tira essa cruz aí, é uma figura de linguagem. Figura de linguagem porque predomina a linguagem conotativa, figurada. As figuras de linguagem podem ser de palavras, como comparação, metáfora, catacrese, sinestesia, antonomasia, sinedoque, metonímia, onomatopeia, símbolos, alegorias, né? Ou alegoria. Pode ser também de pensamento, antítese, paradoxo, ironia, perífrase, eufemismo, disfemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia, apóstrofe. Pode ser também na construção, ela pode estar apenas na construção do texto, né? Ou também nos... E tudo pode ser chamado de figuras de linguagem. Tudo está no ramo da linguagem conotativa. Está dentro da linguagem conotativa. Elipses, eugma, que são bastante parecidos, né? Uma é omissão total, o outro é parcial. Polissíndeto, assíndeto, a omissão de conjunção, o outro tem conjunção de mais. Pleonasmo, né? A gente faz pleonasmo, ouve pleonasmo o tempo todo. Hipérbole nem se fala, os exageros, né? O anacoluto, a desordem das frases, né? A anáfora, a repetição nas canções, nas músicas, nos poemas. A silepse, né? Silepse de gênero, de número. E ainda tem outras figuras de linguagem, assonância, literação, paronomásia, diácope, epístrofe, anadiplose, né? Anadiplose, né? E outras figuras de linguagem que às vezes a gente até desconhece no momento, né? A gente não lembra assim no momento. O interesse dessa videoaula não é a gente esgotar o conteúdo, mas é fazer você relembrar o que é figura de linguagem, o que é linguagem denotativa, o que é linguagem conotativa. Linguagem denotativa, linguagem real. Linguagem conotativa, linguagem figurada. Não é mentirosa, é linguagem figurada. Se é figurada, se é conotativa, se é figurada, tem uma figura de linguagem. Uma dessas figuras de linguagem vai estar aí. A gente utiliza isso o tempo todo e muitas vezes a gente não sabe classificar. E esse é o intuito de saber classificar. Que figura de linguagem utilizamos? Primeiro, comparação. A aproximação de dois seres em função de alguma semelhança entre ambos pelo intermédio de um elemento comparativo expresso como. Aí se utiliza das conjunções como, tal qual, igual a, que nem e etc. Por exemplo, Ana é inteligente que nem a mãe.
Ana é inteligente que nem a mãe. Ana é inteligente como a mãe. Isso é uma comparação. Comparou a inteligência de Ana com a de mãe, com a da mãe dela, né? Maria é uma flor, comparou Maria com uma flor. Maria é como uma flor, Maria é como uma flor. Agora, muito cuidado na questão da comparação e da metáfora, porque tanto a comparação quanto a metáfora, o próprio nome já diz, trabalham com comparação. Só que a comparação se utiliza das conjunções como e a metáfora não, já vai direto. Se comparação vai ser Maria é como uma flor, como está aqui mostrando no exemplo. Maria é como uma flor. Utilizou-se de uma das conjunções, ou comparativa. Já a metáfora não, já vai direto. Metáfora, Maria é uma flor. Maria é uma flor, é uma metáfora. Maria é como uma flor, é uma comparação. Ficou claro? Espero que sim. Catacrese, a gente usa o tempo todo, a gente faz catacrese o tempo todo. Orelha do livro, né? Livro tem orelha? Quem tem orelha sou eu, né? É você, né? Orelha do livro. Emprego de palavras fora do seu significado real. Parece que não tinha, então vai essa mesmo, né? Se colar, colou e colou. No entanto, né? Devido ao uso contínuo, não mais percebe que estão sendo empregadas no sentido figurado. De tanto se usar, acho que aquilo realmente já existia, né? Mas foi a gente que colocou isso. Fomos nós, fomos falantes da língua portuguesa, né? Pé da mesa. Pé da mesa não tem pé, quem tem pé sou eu, né? Pé da mesa. Mas de tanto falar, olha, nem sabe que isso é uma catacrese, que isso é uma figura de linguagem. Isso é uma figura de linguagem, estava quebrado. Não deixe de colocar 2 dentes de alho na comida, né? 2 dentes de alho, dente de alho, né? Dentes de alho, né? Alho, dentes de alho, dente. O alho tem dente, né? Embarquei no avião. Fui dominado pelo medo. Quando embarquei no avião, fui dominado pelo medo. Embarquei no avião, né? A cabeça de prego. Cabeça tem prego, né? Cabeça de prego, cabeça da ponte, cabeça do estômago, cabeça do estômago, a asa da xícara, as pernas da mesa, tudo isso é exemplo de catacrese. O que é catacrese? É o emprego de palavras fora do seu significado real. O que seria disso aqui, então, se não fosse pernas da mesa, né? Se não fosse perna. O que seria? Também não sei. Aí foi colocado perna da mesa. Saiu do seu sentido, fora do seu significado real, mas devido ao uso contínuo, não se percebe que está sendo empregado figura de linguagem. Muito interessante. Metonímia também a gente usa o tempo todo. Troca uma coisa. O que é metonímia? É trocar. É uma figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro. É a troca de um termo por outro. Dada a relação de semelhança ou possibilidade de associação entre eles. Quando troca o efeito pela causa, a causa pelo efeito, a marca pelo produto, né? Vou tomar um Danone. Danone é a marca do iogurte. Na verdade, vai se tomar o iogurte, como está dito aqui, ó. O meu irmãozinho adora Danone. Danone é a marca. Danone é a marca e de um iogurte. Então, na verdade, seria iogurte. Tem algum problema falar esse tipo de metonímia? Nenhum problema. Basta Claro que existe uma metonímia que não é recomendável, né? A gente vai mostrar. Mas até aqui não tem nenhum problema. Sócrates tomou a morte. O efeito é a morte, a causa é o veneno. Então, tomou o veneno, né? A causa pelo efeito. Sou alérgica a cigarro. O cigarro é a causa, a fumaça, o efeito podem causar a alergia. Então, sou alérgica à fumaça do cigarro, vai dizer isso? Não. Sou alérgica a cigarro e todo mundo já compreendeu, que é pela fumaça, pelo cheiro. Então, a metonímia é usada o tempo todo pelo falante da língua portuguesa e ele não percebe muitas vezes que está se utilizando de uma figura de linguagem chamada metonímia e é interessante saber disso. O que não pode usar, gente, figura de linguagem não pode ser usada num texto para Enem. Numa redação escolar, não pode. Porque se é uma linguagem figurada, não pode haver linguagem figurada num texto desse nível. Não pode haver. Vou escrever uma carta argumentativa, uma carta ao leitor, uma carta do leitor, né?
um artigo de opinião, um editorial, uma dissertação escolar, não pode utilizar-se de figuras de linguagem. Se por acaso utilizar, que seja bem sutil, que haja uma explicação. E pode haver aí algum professor que condene de forma bem rigorosa, né? E você vai perdendo ponto de corte. Então, o conselho é não utilizar figura de linguagem nas provas, nas produções. Não usa figura de linguagem em produções desse nível, desses gêneros que eu acabei de citar, ok? Porque lá compreende-se que pede apenas a linguagem real. Linguagem figurada não entra, ok? Mais exemplo de metonímia. Eu já li Machado de Assis, eu já li, ó, chega aqui o pai, o menino, na biblioteca, né? Desculpem. E o menino diz, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E a bibliotecária, né? Ressuscitou, né? Porque ninguém lê Machado de Assis. Lê uma obra de Machado de Assis. Então, isso é o tipo de metonímia que deve ser evitado. Eu não leio José de Alencar, eu nunca li José de Alencar, Machado de Assis, eu não leio ninguém. Eu leio uma obra produzida por ele. Mas de tanto falar e acham que é natural e que essa está correta. Bem, essa você evita, ok? Essa metonímia você evita. Mas vou comprar o Bombril, por exemplo, aqui. Vou comprar o Bombril. Bombril é a marca da palha de aço. Cotonete é a marca é a marca, né? Cotonete. Maisena é a marca. Aqui não está muito visível, né? Mas aqui é só para ilustrar que a gente comete metonímia o tempo todo, né? No jantar comi só um prato, a gente não come um prato. Mãe, me dê mais um prato. Me dê mais um prato de sopa, um prato de sopa. Não existe prato de sopa, né? Mas essa também não tem problema, pode continuar falando. Um prato de macarronada, comi um prato de macarronada. Não tem nenhum problema. Me dá teu telefone, né? Não tem nenhum problema também. Mas essa daqui em especial, li Machado de Assis, li José de Alencar, li outra pessoa e procura evitar, porque essa metonímia não é legal, ok? E não escreve metonímia, não escreve figura nenhuma em redação. Ok? Na sequência, o sentido oposto, né? Algumas figuras de linguagem que trabalham com uma oposição de sentido, né? A antítese e o paradoxo, e ainda tem, entre a antítese e o paradoxo, ainda tem uma outra palavrinha chamada de oxímoro, né? Que é a mesma coisa do paradoxo, que é a aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Só que aqui a antítese, ela é mais leve. E o paradoxo é algo bem absurdo. Observe. Tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Veja aqui a oposição de ideia. Tira o sorriso que eu quero passar com a dor. Alegria, tristeza. De Nelson Cavaquinho. Agora o paradoxo. É um enunciado logicamente absurdo. Todos aqui trabalham com a oposição de ideia, né? Oposição de sentidos, né? É bom que fique claro isso aqui. Oposição de sentido, oposição também de sentido. Só que aqui é mais leve e aqui é um absurdo. É o caso de amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Isso é absurdo. É uma oposição de ideias, de argumentos absurdos, certo? É um enunciado logicamente absurdo e impossível. Há filosofia bastante em pensar em nada. Fernando Pessoa, né? Tinha que ser Fernando. Há filosofia bastante em pensar, em não pensar em nada. Há filosofia bastante em não pensar em nada. E a ironia, além de ser a oposição de sentido, ela tem o objetivo de debochar, de criticar, né? A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Como é que ela é excelente? Excelente pessoa, mas ela judia, né? Ela maltrata a criança, né? Ela maltrata. Então, isso é uma ironia. Isso é uma ironia. E a gente pode ver esses exemplos o tempo todo, a gente usa ironia. A gente pensa uma coisa, mas diz outra, né? Pensa, mas diz outra. No sentido de deboche, no sentido de criticar. Ou para criticar ou para debochar. Mas é uma oposição de ideia. Eu penso, mas eu não penso. Eu não digo aquilo que eu penso, eu digo outra coisa. Ou para debochar ou para criticar. E é ironia.
Paradoxo é uma oposição absurda, antítese é uma oposição mais leve, ok? Nem é carne, nem é peixe, por exemplo. Eu sou um paradoxo. Ela é uma antítese. Nós parecemos, mas não somos iguais. São parecidas, mas não são iguais. Vejam mais uma vez um exemplo. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? A absoluta. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? A absoluta. Olha aí o paradoxo, né? Outra figura de linguagem. Se não... Poxa, ficou tão pequenininho. Ficou bem pequeno essa. Essa daqui ficou pequena para fazer a leitura, mas eu faço a leitura dessa e vocês veem no material que eu vou mandar para vocês em PDF. Feliz segunda-feira. Isso era uma questão de Enem, não me lembro em que ano. Mas eu já trabalhei essa questão várias vezes em avaliação. Feliz segunda-feira. A mãe de todos os oxímoros. Assim, não deu muito para ler agora, mas eu já conheço essa tira, deu para identificar. A mãe de todos os oxímoros, né? Feliz segunda-feira, né? Aí está presente um paradoxo, né? A segunda-feira é feliz. Como é bom acordar, né? Mais uma semana, trabalhar, nesse sentido, né? Ter um trabalho, ter uma ocupação, né? Um ganha-pão, né? A mãe de todos os paradoxos, né? A mãe de todos os oxímoros, né? Porque ela é ao mesmo tempo um dia de felicidade, mas é o dia da preguiça, é o dia em que você se levanta pela graça para ir retomar o trabalho, as atividades do dia a dia da semana, né? Relação de tensividade. Eufemismo e disfemismo, a gente faz isso o tempo todo, né? Eufemismo é quando a gente faz questão, em outras palavras, de ser mais... de minimizar uma situação crítica, uma situação séria, né? E o disfemismo não, a gente faz questão de ser grosseiro. Quem é que não tem isso, esse comportamento? Quem é que não tem? Quem é que não faz isso? Todo mundo faz, né? Agora, é bem importante que a gente tenha mais, seja mais, dependendo da situação, tenha mais essa figura de linguagem, né? Eufemismo, né? Aprimore mais isso na gente, né? E tire mais o disfemismo. Então, eufemismo é substituição de palavra ou expressão desagradável por outra mais amena. Olha aí, você minimiza a situação, né? O aluno foi convidado a se retirar da classe, convidado a se retirar, ele foi expulso, né? Ao invés de dizer que ele foi expulso, porque ele só vai ser retirado da classe, porque ele cometeu uma indisciplina, né? E até o termo indisciplina já é um eufemismo, porque indisciplina é bagunça, é perturbação. Então, ao invés de dizer que o aluno é perturbado, é bagunceiro, o aluno é indisciplinado, já se utilizou de eufemismo. O aluno foi convidado a se retirar da classe, né? Ele foi expulso, né? Olha, usou um termo ameno, um termo que suavizou a uma situação desagradável. Agora, o disfemismo é o contrário. É o uso de palavras ou expressões grosseiras, grotescas, nauseantes e desagradáveis. É o oposto do eufemismo. O quitandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava sua preguiça morrienta, acariciando seu imenso e espalmado pé descalço. As peixeiras, quase todas negras, rebolando os grossos quadris trêmulos, as tetas opulentas. Isso é um trecho da obra de O Curtiço, de Aloysio Azevedo, né? E aqui existem vários termos, assim, preguiça, né? Chamando a pessoa de gorda, né? De gorda, de desorganizada do corpo, desorganizada. Então, faz questão de ser grosseira, né? O caso de fulano morreu. Fulano morreu é o sentido literal da palavra, né? E o eufemismo é fulano partiu dessa para melhor, né? Fulano foi para o céu, como diz o cristão, né? Fulano estar com Deus, estar numa vida melhor, estar em outro plano, isso é eufemismo. Mas o disfemismo, o vestiu paletó de madeira, se lascou, né? Olha, tem gente que ainda diz se lascou, né? Eu já ouvi muita gente, né? Olha aqui, outro exemplo de... Desculpem. Outro exemplo de eufemismo ou disfemismo. Vamos ver se é eufemismo ou se é disfemismo pelo contexto, né? Lembrando que eufemismo é suavizar
E disfemismo é fazer questão de ser grosseiro, ser grosso, né? Fofoqueira não. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, né? Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Olha aí, fofoqueira. Ela se ofendeu com o termo fofoqueira. Fofoqueira, então, é um disfemismo. Fofoqueira, disfemismo. Mas assim, você cometeu uma indiscrição, aí ela mesma disse, eu não sou fofoqueira, eu sou produtora de biografias orais, né, não autorizadas, né, já minimizou a situação de fofoqueira, né. Disfemismo, ele bateu as botas. O uso normal, ele morreu. O eufemismo, ele faleceu, ele descansou. João é maconheiro, é o disfemismo. João é usuário de drogas, é o sentido real, normal. E João é dependente químico, já suaviza a situação, né? A irmã dele é piranha, disfemismo. A irmã dele é meretriz, é o uso normal da palavra, já está pesado, né? E piranha. A irmã dele é muito liberal em suas atitudes. É muito liberal em suas atitudes. Então, eufemismo e disfemismo, a gente pratica isso sempre, né? Mas o eufemismo suaviza, ele é uma pessoa que procura ser mais educada, né? Mais polida, né? Não procura provocar brigas, né? Minimiza a situação. E o disfemismo é totalmente contrário, grosseiro. Hipérbole, quem não comete hipérbole, né? Mãe, por exemplo, né? Mãe é famosa nisso, né? Já falei com você 1000 vezes, né? Essa já é a 1000ª vez que eu falo com vocês. Já estou cansado de chamar sua atenção, né? Isso é hipérbole, né? Existem né? Diversas músicas que fazem uso de hipérbole, né? Por você, eu atravesso o Oceano Atlântico, eu bebo o mar de canudinho, eu atravesso o Polo Norte de shortinho, né? E tudo é um exagero em nome do amor, né? Sem você eu não vivo, eu não sei viver sem você, tudo é exagero, né? Se é exagero, é hipérbole, é uma figura de linguagem do exagero, utilizada para dar ênfase ao que foi dito. Fiquei horas esperando na fila do banco. Às vezes só passou mais de 15 minutos, um pouquinho só, aí diz, passei horas. Tenho 1000 coisas para fazer hoje, né? 1000 coisas, né? Eu caí, todo mundo viu. Não há condição, né? Mas a gente fala isso e não tem nenhum problema de fazer uso dessas hipérboles, né? Eu caí, todo mundo viu. Todo mundo viu. Quantos bilhões, né, tem aqui na Terra, né? Um trecho de uma música. Por você eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador, isso não é indicador da crase, né? Errado aqui. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pelo inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, Barão Vermelho. Olha aí, um trecho de uma música de Barão Vermelho, se utilizando da hipérbole, de uma figura de uma linguagem conotativa, de uma linguagem figurada, né? Linguagem que está fora do uso real, do uso literal da palavra. Nessa letra da música do Barão Vermelho, é possível ler que ele faria loucuras por uma pessoa, por amor. Por amor a gente faz 1001 loucura mesmo, né? A gente comete isso mesmo. Nesse caso foi usada a figura de linguagem de pensamento chamada hipérbole, que é um exemplo de expressão para realçar a ideia, né? Realçar, enfatizar a ideia. Prosopopeia também. Prosopopeia perdeu o acento, né, com o novo acordo ortográfico, né, por ser uma paroxítona, terminada em ia, né? Também chamada de personificação ou animismo, né? É uma espécie de metáfora que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados, né? Ah, cidade maliciosa, né? Cidade maliciosa. Confunde muito a prosopopeia com a metáfora, né? Cidade maliciosa. Mas maliciosas são as pessoas, a cidade não pode ser maliciosa, né? Mas atribui uma característica de seres humanos a coisas inanimadas. De olhos de ressaca. A cidade não tem olhos, quem tem olhos somos nós, né? Que das Índias guardou a vontade de andar nua, né? A cidade não vai andar nua, a cidade não tem olho e a cidade não é maliciosa. Ferreira Goulart. Figuras de linguagem, minha gente, está muito presente nos poemas, nas músicas, muito presente no nosso dia a dia, na nossa fala.
está muito presente. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. A lua agitada, né? Não, né? Prosopopeia, outro exemplo. A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Por não poder vê-lo à noite. Então, é prosopopeia, né? Que é uma figura de linguagem em que você coloca características de seres humanos, que só seres humanos, nós, fazemos a seres inanimados, a coisas. Ele sentou e a cadeira resmungou. Você chamou o menino de gordo, né? A pessoa de gorda, ou de gordo, né? A cadeira rangeu, né? A cadeira reclamou, chamou de gordo, né? Então, aí é uma prosopopeia, porque quem vai ranger, quem vai gritar, quem vai resmungar, são as pessoas, não é a cadeira. Então, é uma prosopopeia. Fale baixo que parede tem ouvido, mato tem olho, parede tem ouvido. Esse ditado, um ditado bem antigo, né? Bem antigo, que diz, fale baixo, né? Parede tem olho, é exatamente assim. Mato tem olho, parede tem ouvido, né? Nem mato tem olho, nem parede tem ouvido. Isso é prosopopeia. Características de seres humanos a seres inanimados, certo? Um tipo também de metáfora. Figura de construção ou de sintaxe, né? Elipse, zeugma. O que é uma elipse? É a omissão de um termo identificado pelo contexto, né? Sobre a mesa, apenas uma cesta. O que foi omitido aqui? O verbo haver. Sobre a mesa, havia o há, né? No presente, né? Do verbo existir. Uma cesta. Então, essa omissão aqui do verbo haver é considerada uma elipse. Zeugma também é uma omissão de um verbo mencionado anteriormente, marcado por uma vírgula. Um trouxe cigarro, outro trouxe apenas o seu pulmão. Trouxe apenas seu pulmão. Um trouxe cigarro, uma pessoa trouxe cigarro, outro trouxe apenas seu pulmão. O outro veio apenas para fumar, né? Trouxe apenas o pulmão. Então, aqui é uma omissão total. A gente também pode compreender a elipse como uma omissão total e aqui como uma omissão parcial. Aqui a omissão é total e aqui a omissão é parcial. Como você observa, ela apareceu já no primeiro contexto. Pleonasmo, né? Quem é que não comete pleonasmo, né? Quem nunca cometeu pleonasmo? A gente, às vezes, fala e não sabe o que é um pleonasmo, né? Já está tão habituado, já está tão cristalizado nessa palavra, essa expressão, que acho que está arrasando, né? Com todo mundo acontece isso. Repetição de termos semelhantes para dar ênfase à questão da redundância, né? Redundância vai tornar o texto, a expressão redundante. Uma repetição desnecessária. Repetição desnecessária. Eu vi com os meus olhos. Se eu vi, foi com os meus olhos. Não há necessidade de dizer que foi com os meus olhos, né? É um pleonasmo. Isso é um pleonasmo, esse pleonasmo deve ser evitado. Subir para cima, só se sobe para cima, só desce para baixo. Não há necessidade de dizer vou subir para cima, vou descer para baixo, vou subir em cima da mesa. Não vou subir na mesa, basta dizer que vai subir na mesa. Subir em cima da mesa é pleonasmo, é redundância, é algo sem, é uma repetição sem necessidade, deve ser evitado. Eu ri meu riso e ri meu riso e derramar meu pranto. Isso é um trecho de um poema. Eu acredito que é de Vinícius de Moraes, de Soneto de Fidelidades. Ri meu riso e derramar meu pranto. Ri meu riso, né? Figura de linguagem é uma característica muito positiva na questão dos poemas, né? Dos poetas. Os poetas se utilizam muito de figura de linguagem, não pode dizer que é erro, até porque eles têm a licença poética, né? Na música também, né? Mas assim, ri um riso, eu ri um riso. Imagine eu ri um riso, dizer assim, naturalmente, assim, vai ser motivo de chacota, também deve ser evitado. Pleonasmo deve ser evitado. Assíndeto é a omissão de uma conjunção que poderia ligar duas orações. Há construções em que as pessoas omitem a conjunção. Quando omite mesmo a conjunção, retira de vez a conjunção, cometeu uma figura de linguagem chamada assíndeto, né? Omissão de uma conjunção que poderia ligar duas orações. Acordo para a morte, barbeio-me, visito-me, calço-me.
Deveria estar aqui ligado essa última oração penúltima com a última através da conjunção i. Não está. Isso aí é uma figura de linguagem chamada assíndeto. E polissíndeto é o exagero, é a repetição da conjunção, dessa conjunção, geralmente aditiva, né? Que é o i, o nem, né? Ou usa demais ou não usa. Quando não usa é assíndeto. E quando usa demais é polissíndeto. E nem piratas, nem barracadas, nem dragões vão me impedir de ser feliz. Nem isso, nem aquilo, e isso. Quando usa demais é um polissíndeto, quando não usa é um assíndeto. Anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase, é a desordem, a desorganização. O sujeito vai para qualquer lado, o predicado vem antes, vem depois, né? É aquela desordem. Poucas coisas me assustam. Veja, primeiro, poucas coisas me assustam. Poucas coisas assustam-me, né? Bastava. Ou poucas coisas assustam-me ou assustam a mim, né? Poucas coisas. Mas aí, poucas coisas me assustam. Anacoluto, a mudança repentina na estrutura da frase. Sujeito vem depois, ou vem no meio, ou vem no início. Não tem aquela ordem certa, como nós estamos acostumados a ver, né? Sujeito, predicado, normalmente. Quando isso acontece, essa desordem, é um anacoluto. Pleonasmo é a repetição de uma ideia ou de uma função sintática, a finalidade é enfatizar a mensagem. Dorme um sono tranquilo, né? Tranquilíssimo, né? Só dorme um sono, né? A mim nada me peça, olha, mim, né? Ela vai me passar-me, né? Vai me passar-me, usar pronome antes e depois do verbo, né? É uma questão também de pleonasmo. Deve ser evitado qualquer pleonasmo. O pleonasmo, quando perde o caráter enfático, é chamado de vicioso. Esse tipo de pleonasmo será estudado mais adiante em vícios de linguagem. Existem vários vícios de linguagem, né, que devem ser evitados também. Vícios de linguagem. Gritar alto, gritar já é alto. Países do mundo, olha aqui, olha. Países já é do mundo, não pode ser de outra coisa. Então já é outro tipo de pleonasmo. Aqui ficou pequeno, não dá para fazer a leitura aqui, mas quando receberem o material em PDF vão visualizar melhor. Não diga, evite estes pleonasmos. Subir para cima, descer para baixo. Elo de ligação, todo elo já é de ligação. Acabamento final, todo acabamento já é final. Certeza absoluta. Certeza absoluta é uma redundância. Fala-se tanto, mas é um pleonasmo, né? Juntamente com outro. As duas metades iguais, outro pleonasmo, né? Há anos atrás, isso é muito falado, mas é pleonasmo, evita. Vereador da cidade, só tem vereador na cidade. Outras alternativas, outro pleonasmo. Pleonasmo até que a gente não sabia e é pleonasmo, né? Anexo junto à carta, se é anexo já vai junto, né? Recuar para trás, se é recuar já é para trás. Todos foram unânimes, se é unânime já são todos. Conviver juntos, conviver já é juntos. Fato real, né? Já é real, então não precisa. Olha aí, pleonasmo evita. Encarar de frente, encarar já é de frente. Multidão de pessoas já é multidão, já é de pessoas, né? Cardume já é de peixe, né? Amanhecer o dia, só quem amanhece é o dia, né? E muito menos você pode dizer eu amanheci, né? É um verbo impessoal, a gente não faz essa ação. Retornar de novo, né? Repetir de novo, né? Surpresa inesperada, se é surpresa já inesperada. Gritar bem alto, entrar para dentro, sair para fora. Protagonista principal, voltar a repetir. Se é voltar é para repetir e acabamento final, né? Repetindo, né? Cego dos olhos, só se cego com os olhos mesmo, né? Andar com os pés, só anda com os pés, né? Vou a pé tudo bem, né? Mas andar com os pés, né? Pleonasmo, deve ser evitado, e cego dos olhos deve ser evitado também, né? Viúva do defunto, né? Hemorragia de sangue, né? Deve ser evitado também. Outros e outros exemplos que a gente vai lembrando, mas a gente na hora retira, né? Outras redundâncias, conviver juntos, já muita coisa que já foi dita,
planejar antecipadamente, se é planejar é antecipadamente, subir, manter ao mesmo, né, metades iguais, panorama já é geral, planos para o futuro, detalhes minuciosos, né? Se é detalhe já é minucioso, sorriso nos lábios, se é sorriso já é nos lábios, né? Hemorragia de sangue, novo lançamento, se é novo já é lançamento, né? Ou novo lançamento. Então são coisas que a gente vai ganhar grátis, né? Conclusão final, se a conclusão já é final, antecipar para antes. Então são coisas que devem ser evitadas, né? Sorriso nos lábios, surpresa inesperada, vi com os meus próprios olhos, baseado em fatos reais, certeza absoluta, consenso geral, conviver juntos, detalhes minuciosos, elos de ligação ou elo de ligação, e por aí vai. Deve evitar. Zeugma é uma figura de linguagem que consiste em suprimir ou ocultar palavras expressas anteriormente ou que se encontram subentendidas. Anne, mais um reforço sobre zeugma e elipse. Anne comeu banana. Olha aqui, olha. João comeu melão. O verbo comer não foi visto aqui, né? Ele só aparece aqui. Isso é um caso de zeugma, né? Aí a repetição, a omissão de um verbo que já foi anteriormente citado. As garotas estudavam matemática e os rapazes, os garotos, estudavam português. Foi facilmente suprimida, né? Foi suprimida, mas foi apresentada inicialmente. Isso é elipse, é zeugma. Zeugma é a omissão parcial. Ela já foi apresentada, ela não vai mais ser apresentada. Já a elipse não, é a omissão de um termo em uma oração inteira, que já foi dita, escrita antes, sendo que esta omissão fica subentendida pelo contexto. Sobre a mesa, apenas uma garrafa. Veja que é uma omissão total. Sobre a mesa, havia ou há uma garrafa. Esta garota veio sem pinturas. Esta garota veio sem pinturas. Veio sem saia. Veio sem saia rosa. Essa garota veio sem pinturas. Uma saia rosa, um moletom, um sapato vermelho, omissão da palavra sem, né? Sem do jeito que está aqui. Esta garota veio sem pintura, sem saia rosa, sem o moletom, sem sapato vermelho, omissão da preposição sem. Então a omissão aqui é total. Total aqui. E aqui é parcial. Os dois trabalham com omissão. Silepse. Silepse é uma figura de linguagem também, né? Uma figura de linguagem bem interessante, né? Também chamada de concordância ideológica, né? Ela não concorda com o que está sendo escrito, mas com o que está sendo subentendido, né? Com a ideia, é a concordância pela ideia. Ocorre quando se realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos, com aquilo que está sendo escrito. A concordância por silepse, né? Concordância ideológica ou silepse, pode ser de gênero, como por exemplo, gênero masculino e feminino, número singular e plural, pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, as pessoas do discurso, como a gente já sabe, de gênero, sim, feminino ou masculino, Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tanto faz para homem ou para mulher, ficou cansado. Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Cansado, já sabe que aqui o gênero, que Vossa Excelência aqui é um homem. Essa concordância aqui, esse tipo de construção aqui é considerada uma concordância ideológica ou chamada de silepse de gênero. Silepse de número, vai concordar com o número singular ou plural. A família do réu procurou o advogado e queriam saber se ele poderia ficar em liberdade durante o processo. Olha, a família no singular. Mas a família é composta de pai, mãe, irmãos, tia, tios, avô, né? Avó, avô. A família do réu procurou advogado e quem queriam? Toda a família, pai, tio, mãe, irmão, saber se ele poderia, o réu,
poderia ficar em liberdade durante o processo. Então, isso é uma concordância ideológica ou silepse de número. A silepse de pessoa é aquela concordância ideológica, silepse de pessoa, concordância ideológica de pessoa, vai concordar com uma das pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, independente de estar na frase. Os brasileiros somos aqui, concordou com nós. A pessoa que escreve também se inclui. Muito crédulos. Os brasileiros somos muito crédulos. Concordou com quem? Primeira pessoa do plural. Então, isso é chamado de concordância ideológica ou silepse. Concordância ideológica ocorre quando a concordância se faz com a ideia também com o novo acordo ortográfico, perdeu o acento, foi só para conservar a originalidade do texto. Concorda com uma ideia implícita. Então, concordância ideológica, ou também chamada de silepse, vai concordar com uma ideia que está sendo implícita, ela está implícita. O próprio nome já diz, não está escrito, está de forma subentendida. Silepse de pessoa se faz com a pessoa gramatical implícita, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Silepse de número se faz com o singular, número, né? Singular ou plural. E de gênero é masculino ou feminino. Vossa Excelência será homenageada, é um homem. Povo desta cidade, volta em mim, né? Eles voltam em mim, né? Concordou aqui com o pronome. Pronome pessoal, eles, terceira pessoa do plural. Todos os homens somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Todas as pessoas somos filhos de Deus. Primeira pessoa do plural. Outro caso de silepse. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças, né? Ele aqui falando, né? Esqueci o nome da bonequinha. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. Veja, aqui vai concordar com o número, né? Somos, né? Número. Com o número e com também... Não é uma concordância de gênero, é uma concordância ideológica, é uma silepse de pessoa, né? Vai concordar com a primeira pessoa do plural, né? Uma silepse de pessoa não é uma concordância de gênero, não, porque o gênero é masculino ou feminino. Ou, neste caso, é uma concordância de pessoa. Silepse de pessoa ou uma concordância ideológica de pessoa. Agora, nenhuma... Aí ela pergunta, né? Qual é a vantagem? E ele responde, agora nenhuma. Mas daqui a 30 anos é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Cara, daqui a 30 anos, nós não vamos mais ser crianças. Exemplo de concordância, silepse de número, né? Convoco todos os personagens de quadrinhos para reivindicarmos aumento salarial, né? Convoco todos os personagens de quadrinhos para reivindicarmos aumento salarial. Concordância de número. Para reivindicarmos, né? Concorda com a primeira pessoa, reivindicarmos, primeira pessoa do plural. Silepse de pessoa. Pronto. Então, aqui a gente conclui o conteúdo de figura de linguagem, esse assunto que não é chato, né? Não é um assunto chato, ao contrário, é um assunto extremamente gostoso. Eu gosto muito de trabalhar com as figuras de linguagem, porque ela fala da linguagem conotativa, né? Da linguagem figurada, que a gente pratica isso o tempo todo e às vezes a gente não sabe que tipo de figura de linguagem nós estamos utilizando, né? Quando a gente utiliza, me dá teu telefone, me dá um copo d'água, me dá uma coca, né? Uma coca. Quando diz assim, me dá uma coca, ou vou tomar uma coca, vou tomar uma água de coco, né? Um copo d'água. A gente se utiliza de uma figura de linguagem, não sabe que figura de linguagem a gente acabou de utilizar. Então, essas discussões, esse conhecimento é extremamente necessário para compreender, enriquecer o vocabulário, enriquecer o conhecimento, ter criatividade nas produções e até nas falas, né? Então, espero que tenha ficado claro.
Tem uma ficha de exercício para vocês fazerem, façam na sequência, que eu vou enviar todo o material em PDF, a videoaula e todo o material para vocês na sala, né? Tenham uma boa tarde, espero que tenha ficado claro.